As declarações do diretor da Polícia Federal vêm causando mal-estar. Repórter Vitor Brown tem informações. Oi, Vitor, boa tarde. É isso, Thiago. Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no Jornal Jovem Pan. Mais uma saia justa aí, né, pro governo do presidente Michel Temer. Essa polêmica toda começou na sexta-feira, quando a agência Reuters divulgou uma entrevista do diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Fernando Segovia. Ele disse que, com base nas apurações feitas até aqui, não há qualquer indício de que o decreto editado pelo presidente Michel Temer do setor de portos tenha beneficiado a empresa Rodrimar. Ele disse que o texto não atingia a empresa, que mudou as regras de concessão depois de 1993, o que não seria o caso dela. Ele disse o seguinte: o que a gente vê é que o próprio decreto não ajudou a empresa e, em tese, se houve corrupção, não se tem notícia do benefício, o benefício que foi recebido ou que teria sido recebido pelo presidente Michel Temer. Essas críticas às investigações geraram, é claro, uma reação muito forte dos próprios policiais federais. É por isso que a gente conversa agora com o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luiz Antônio Baldens, que gentilmente nos atende nessa segunda-feira de carnaval. Tudo bem, doutor Baldens? Obrigado pela participação. Uma boa tarde ao senhor. Bem, boa tarde a vocês, seus ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, como foram recebidas essas declarações do delegado Fernando Segovia? De certa forma, elas atacam as investigações, elas fragilizam o trabalho da Polícia Federal? Foi uma sequência de equívocos numa só fala, né, que nós entendemos que nosso diretor cometeu. Primeiro, ele, como gestor, ele não deveria adentrar as questões de investigação. Isso é um ponto que é comum a todos os policiais federais ao analisar essa situação. E, no segundo momento, ele antecipa ou já garante o entendimento futuro do Ministério Público, né, no caso a Procuradora-Geral da República, que é a quem cabe legalmente pedir o arquivamento de qualquer investigação, né, da Polícia Federal. E depois do Judiciário, né, que recebendo a manifestação do Ministério Público tem que promover o arquivamento ou não. Então, foi uma fala só que contém vários equívocos, né, e nós ficamos preocupados, né, com o tipo de manifestação que foi dada. Já conversamos, inclusive, com o diretor-geral sobre isso. Temos reunião agora, ainda nessa semana, para tratar do assunto. E esperamos, né, que essa fala não represente qualquer tipo de enlace político ou de compromisso político que venha comprometer nosso trabalho. E agora haverá algum tipo de mobilização por parte da Federação dos Policiais Federais contra o diretor, Fernando Segovia? Não, aí cabe a gente fazer uma distinção que para nós da Federação é muito clara. O Fernando Segovia sempre foi um policial muito respeitado, muito bem quisto entre os pares aqui. Só que ele entrou para a direção-geral num momento complicado, né? Ele tomou posse em meio a uma crise política, uma situação financeira complicada e um caos na segurança pública, né? Que a Polícia Federal faz parte disso. E ele enfrentou forte oposição dos próprios pares, né? Aí eu estou dizendo o cargo dele, que ele pertence ao cargo de delegado. Então ele enfrentou uma oposição pelo simples fato da Associação de Delegados estar tentando emplacar uma lista tríplice. É uma forma de imitar ou de buscar prerrogativas do Ministério Público, que nós também, policiais federais, não temos o menor interesse nesse tipo de embate, né? Então, o cenário em torno do Segovia complicou muito essa situação da fala dele, né? E aí acaba que todas as entidades, e a nossa, que é a maior entidade da Polícia Federal, nos cabe fazer um monitoramento para preservar o trabalho dessa equipe de investigação que cuida desse inquérito que investiga essa ligação do presidente Temer com a empresa Rodrimar. Pois é, né? Falando especificamente sobre essa investigação, o Dr. Fernando Segovia fez várias críticas aos procedimentos que estão sendo adotados pela Polícia Federal, pela própria Procuradoria-Geral da República, lá atrás, né, no pedido de investigação. Ele disse que a principal prova obtida nesse inquérito, que é uma gravação de uma conversa entre o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures e o Gustavo Rocha, ex-assessores, que é o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, não mostra concordância do presidente Michel Temer com esse suposto benefício que foi recebido. Criticou também a forma de investigação que foi instaurada pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Em relação às críticas a essa investigação, Dr. Baldens, o que é possível dizer? De fato, há alguma fragilidade no trabalho que está sendo desenvolvido pela Polícia Federal? Veja bem, o nosso posicionamento quanto à manifestação dele sobre teor de investigação é muito claro. Seja para criticar, para elogiar, para demonstrar conhecimento aprofundado de situações internas da investigação,
Isso é uma situação arriscada para nós. Ela é muito complicada. Um gestor que tem funções administrativas bem especificadas, bem delineadas, né, e que não cabe a ele buscar o conhecimento de investigações internas e muito menos emitir opiniões públicas. Nesse ponto, nós discordamos do diretor-geral veementemente. Uma equipe jamais comenta trabalho de outra equipe, né? É um compromisso mútuo que nós temos entre os policiais federais para garantir lisura no processo, para garantir que qualquer tentativa de interferência fique mais fácil nós detectarmos e já buscarmos solução junto ao Ministério Público, que é nosso parceiro nessa questão do controle externo, né? E nós queremos muito que todas as investigações nossas cheguem ao resultado sem qualquer tipo de mácula, sem qualquer mancha, muito menos por enlaces políticos ou aceitando ingerências políticas. Então, a mensagem dele deixou isso no ar e foi por isso que nós cobramos dele, porque o conhecíamos antes da direção-geral e não imaginamos que o fato de tomar posse como diretor-geral tenha o transformado numa peça política ou essencialmente política que vai colocar todas as investigações da Polícia Federal à disposição de governantes, entendeu? A Polícia Federal é uma polícia de Estado, jamais pode ser vista como uma polícia de governo, como um braço de governo para qualquer coisa. Ô, Luiz Antônio, a questão é a seguinte: como é que fica a opinião pública que sabe que é um cargo que foi indicado, tem uma indicação política, e aí algumas declarações dele deixam a entender que pode haver algum tipo de interferência em favor do presidente da República, que estamos falando da investigação contra o presidente. Aí vem o ministro Carlos Marum e sai em defesa do delegado Fernando Segovia. Isso não pega muito mal no momento em que a sociedade espera mais resultados ainda da Operação Lava Jato em relação à Lava Jato? E é sobre isso que a federação se manifestou. Deixa uma mensagem para a sociedade muito ruim, né, de que nós estamos aceitando esse tipo de abordagem ou participando desse tipo de abordagem dentro das nossas investigações. Então, nós de imediato já conversamos com o diretor-geral, falamos da nossa preocupação e o que deixa de ruim junto à sociedade. Nós temos que evitar isso. A Polícia Federal conquistou um espaço importante, né, numa época de desânimo do brasileiro, de desesperança. Nós jamais podemos perder isso que conquistamos, né? E isso nós conquistamos de forma partidária, isenta, com muito trabalho, né? Nós temos grupos de policiais da área de inteligência que trabalham 16 horas por dia, 18 horas por dia, são pessoas dedicadas, né? E quando tem alvos sensíveis, como o presidente da República, é óbvio que você precisa de uma cautela maior ao falar. Ele jamais poderia ter adentrado essas questões justamente para não deixar essa mensagem para a sociedade, essa dúvida, né? Porque ela é muito ruim para um órgão como a Polícia Federal. Sem dúvida. O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luiz Antônio Baldens, falando com a gente sobre as declarações do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Obrigado mais uma vez, doutor Baldens, pela gentileza, pela atenção. Um ótimo feriado para o senhor. Até uma próxima. Obrigado. Boa segunda de carnaval para vocês e contem conosco sempre. Um abraço a você, Vitor, Thiago e os ouvintes. Obrigado. Aí a participação do nosso repórter Vitor Brown aqui no Jornal Jovem Pan.